vai falar ali. Então, eu coloquei, deixa eu só colocar aqui. Eu preciso saber com quem que eu vou falar, né? Que tipo de conteúdo que eu vou abordar ali dentro. Por isso é muito importante você entender quem que é o seu público-alvo. E aí, eu disponibilizei um link para você no Método Vitrine, no link da bio, você vai se cadastrar naquela página de captura que tem, você vai receber no seu e-mail o mapa da empatia que eu fiz, tá? Que é um mapa muito importante para que você consiga entender de fato quem é o seu público-alvo e principalmente o que o seu público-alvo sente. Porque dentro de uma comunicação na internet, para que você possa atingir o seu público-alvo em cheio e isso te retornar em vendas, você precisa saber com quem você está se comunicando, com quem você está falando. E aí você precisa separar um espaço do seu tempo, né, um dia, por exemplo, para preencher todas as perguntas que eu coloquei para vocês dentro desse mapa da empatia. Uma das coisas que a gente trabalha muito quando a gente vai pensar sobre persona, né? Quem é a persona do nosso negócio, é sobre as características psicológicas dessa persona e não só as características mais superficiais, que era aquelas que a gente muitas vezes denominava dentro do público-alvo, né? Se é homem ou mulher, qual é a idade, onde trabalha, se tem filho, se não tem. Então, a gente vai mais a fundo quando a gente está trabalhando o mapa da empatia, que de fato a gente trabalha as características psicológicas deles. Então, quais são os objetivos, quais são os problemas da sua persona, quais são as dores dessa persona, o porquê que ela deveria comprar o seu produto, o porquê que ela deveria adquirir o seu serviço, o que essa pessoa faz no dia a dia dela, o que ela pensa, o que ela ouve, o que ela fala, o que ela diz, o que ela vê. E por que isso é importante? Porque quando eu sei quais são os hábitos e comportamentos do meu consumidor, eu consigo trabalhar de fato na dor dele ou na solução daquele problema dele. Por exemplo, e eu vou dar esse exemplo que é bem clássico aqui. Para que eu possa ter vocês aqui hoje assistindo essa live, ou para que eu possa trabalhar desse jeito que eu estou trabalhando, eu precisei de alguma forma chamar a sua atenção. E aí, nesse momento, eu utilizei um gatilho da dor, que é o fato de você estar desesperado com tudo que está acontecendo hoje no mercado e deixar de vender porque as pessoas não estão circulando. Então, essa é uma dor do meu público, né? O fato de deixar de vender porque não tem pessoas circulando, e aí, né? Eu preciso, como é que eu giro o meu negócio? Então, eu sabendo dessas características do meu público-alvo, fica mais fácil eu conseguir pessoas assistindo essa live ou, de repente, né, vender os meus produtos e os meus serviços por conta desses comportamentos que eu sei que ele terá, tá? Então, dentro desse mapa da empatia, ele é bem importante que você sente um tempo, que você, de fato, preencha todas as etapas para que você consiga trabalhar a sua comunicação de forma mais assertiva. E aí, mais uma vez, para quem está entrando agora, esse mapa da empatia, eu disponibilizei ele para que você possa fazer download no link lá da minha bio do Método Vitrine. Então, quando acabar essa live, você vai lá, coloca o teu nome e e-mail que você vai receber no seu e-mail esse mapa para que você possa preencher, tá? Então, a gente só consegue trabalhar posicionamento de marca quando a gente de fato conhece quem é o nosso público e, mais uma vez, quais são as características comportamentais, psicológicas desse público, quais são os hábitos que esse público tem, para que eu consiga trabalhar as dores e os desejos dele, tá? E aí começar a trabalhar essa comunicação de forma mais pessoal no Instagram. Então você pode falar sobre o seu dia a dia, você pode falar sobre as soluções que você está tendo no dia a dia para contornar toda essa situação. Você pode dizer quais são os benefícios do seu produto para contornar, de novo, essa situação do coronavírus, né? Essa situação de falta de circulação das pessoas, passar alguma informação necessária, se
Se no caso, né, você, por exemplo, Paty, você que é médica, o que você pode passar para os seus clientes, né? Quais são os maiores medos que seus pacientes têm sentido hoje e como você pode informá-los, né? Sobre todas essas situações. E aí, querendo ou não, você vai se posicionando no mercado, se posicionando dentro da sua área de atuação como uma autoridade daquela área, tá? Outra coisa importante que a gente pode fazer é usar fotos, e devemos fazer, né, no Instagram, é usar fotos. Então imagens, elas comunicam muito, as pessoas, elas são muito visuais, ainda mais no Instagram, antes mesmo delas acabarem lendo os textos que a gente coloca após cada foto, é a imagem que vai fazer com que elas parem e vejam de fato o que você está querendo comunicar. Então é importante você usar fotos o tempo todo e produzir conteúdos de forma incansante, né? Nem sei se essa palavra existe, mas de forma com que você tenha coerência, né? Então, todo dia postar, tenha consistência naquilo que você está postando, para que, de fato, o Instagram possa entender que o seu conteúdo é relevante, que as pessoas elas estão compartilhando, estão dando likes, estão curtindo o que você está comunicando, e daí dentro dos mecanismos do Instagram ele vai disseminando as tuas informações e a tua conta para mais pessoas. Então, quanto mais conteúdo a gente produz e conteúdos relevantes, mais o Instagram entende que você é uma autoridade naquilo que você está falando e que seu conteúdo ele é importante para ser divulgado para mais pessoas. Então, a consistência nesse momento também é importante, tá? Então, produzir conteúdo o tempo todo. E já tem vários estudos e estudiosos nessa área de Instagram dizendo que hoje, até mais do que fotos e postagens consistentes, o que tem dado muito resultado para que o teu conteúdo ele dissemine é a produção de vídeos online, né? Isso que eu estou fazendo agora, que é uma live, isso tem muita relevância pro Instagram. Vídeos no Stories também, então use e abuse dos vídeos no Stories, principalmente dos stickers, né, que a gente fala, que são aquelas imagenzinhas, figuras, enquetes, perguntas. Quanto mais interação você tiver com o seu público, melhor. Como é mensurado o conteúdo relevante? O conteúdo relevante, ele é mensurado com a quantidade de interação e engajamento que você está tendo na sua rede social. Então, por exemplo, quanto mais curtidas, quanto mais salvamentos da sua postagem, quanto mais compartilhamentos da sua postagem, quanto mais de tudo isso você vai tendo, mais o Instagram entende que o seu conteúdo é relevante, tá? Então, se você está postando diariamente e de forma concisa e não está tendo engajamento, não está tendo curtidas, as pessoas não estão comentando, enfim, nada está acontecendo, o seu número de seguidores também continua o mesmo, significa que o seu conteúdo ele não é relevante, tá? E aí, pra gente ter um conteúdo relevante, é aquilo que eu falei, eu preciso saber com quem que eu tô falando, eu preciso entender quem é o meu público-alvo, entender quais são os hábitos, comportamentos, como ele pensa, como ele fala, como ele se comunica, para que eu consiga entender qual é a dor desse cliente, quais são os maiores desejos que esse cliente gostaria de ter sanado com o meu produto ou o meu serviço, tá? E aí, quando eu começo a falar com esse meu cliente, é quase que impossível eu não produzir um conteúdo relevante, porque eu tô falando direto com a pessoa. Então, se você não tá tendo engajamento na sua rede social, que é, mais uma vez, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, significa que o seu conteúdo ele não tá tão bom assim. Agora, se você tá fazendo conteúdos e tá tendo tudo isso, a tendência é que cada vez mais os robôs do Instagram eles disseminem o seu conteúdo para mais pessoas, tá? Como que eu vejo se meu conteúdo está relevante? Como que eu tenho mais essas informações? A gente consegue ter essas informações quando a gente tem uma conta comercial,
tá? Então, se você não tem uma conta comercial ainda, você vai lá nas configurações do seu Instagram e aí ele aparece lá, passar de conta física para conta comercial. Você aceita, você diz sim e aí automaticamente você começa a ter dados. Você passa a ter dados. Com a conta física, a gente não consegue ter esses dados como público-alvo, aonde esse público mora, quais conteúdos estão tendo mais curtida, quais são os horários que as pessoas mais curtem os seus conteúdos. Então, com a nossa conta física, a gente não tem essa possibilidade de ver em números o que está acontecendo com o nosso perfil. Quando a gente muda para a conta comercial, o Instagram automaticamente abre essas possibilidades. Então, ali eu consigo ter todos os números relevantes que eu preciso para entender se meu conteúdo está sendo relevante ou não e o que eu preciso fazer. Então, ali brevemente você consegue fazer uma leitura do que você precisa e deve fazer, tá? E fazer comentários nas postagens de outras pessoas ajuda a ter conteúdos relevantes? Na verdade, ajuda você a ter mais visibilidade, tá? Porque assim, quando eu comento, faço um comentário que seja pertinente àquela publicação, que não vale ser só comentário tipo, ah, lindo, gostei, sabe esses comentários que geralmente as pessoas fazem e geralmente os robôs, né, fazem, porque existem muitas empresas hoje que vendem a possibilidade de você aumentar o seu seguidor e aí eles deixam mensagens automáticas desse jeito, sabe? Com frasezinhas prontas. Então, desde que você interaja com outros perfis, escrevendo, né, de forma relevante ou comentando alguma coisa que aquela foto diga, isso serve para te dar visibilidade. Então, por exemplo, poxa, essa pessoa comentou de uma forma legal. Geralmente, qual é a nossa ação quando a gente vê que uma pessoa comenta algo que a gente escreveu? É dar uma xeretada em quem é essa pessoa, né? Então, comentar na foto de outras pessoas ajuda a aumentar o interesse delas quererem saber quem você é. E aí, quando elas entram no seu perfil e de repente vê lá conteúdos relevantes, que você posta bastante fotos, posta bastante vídeos, tem bastante destaques sobre assuntos importantes que você fala no seu perfil, isso faz com que a pessoa ela tenha mais interesse se o que você vende é importante para ela. Então, vai te ajudar a aumentar o teu número de seguidores, tá? Ou, de repente, alguma curtida nas suas fotos. Mas isso, os comentários, ele não faz você ter um conteúdo relevante. Não sei se eu consegui te explicar, Débora. A pessoa ajuda a ter conteúdo... Isso. Então, é isso, o que vai fazer de fato que vocês tenham um conteúdo relevante é entender para quem você fala. E aí tem várias marcas e eu posso falar de uma, Débora, que está no teu segmento, que é a Concept Store. Eu sempre falo dela em treinamento porque eu acho o jeito que ela faz o conteúdo dela magnífico e fantástico. E hoje, por exemplo, as soluções que ela tá dando em tempo real praticamente lá no Instagram dela, se vocês correrem, talvez vocês consigam ainda ver essas postagens, trabalhar o conteúdo propriamente dito. Então ela coloca todas as fotos de produtos que estão na promoção ou de produtos que estão chegando agora, para que o cliente não precise ir na loja dela e ele já consegue ver ali em tempo real o que a loja tem, o que a loja está propondo para essa nova coleção. E aí ela tá mandando malas para as clientes. Então, fecha a mala com o que a cliente quer ver, ou ela tem provavelmente um cadastro do que a cliente comprou nos últimos meses, e daí ela envia malas para as clientes nem precisarem sair de casa. Então, são soluções que a gente precisa arrumar em tempos de crise, né? Porque é o que eu digo, ficar parado não dá, até porque nenhum boleto para, né? Então, a gente precisa achar alternativas para se desenvolver nesse período de instabilidade. Infelizmente, a gente não sabe se nós vamos ficar em casa só até o final desse mês ou se isso vai se estender como se estendeu nos outros países. Então, a gente precisa buscar soluções criativas mesmo para vencer toda essa instabilidade. E aí eu vejo que a internet é uma grande possibilidade, até porque ninguém vai ficar sem comer, ninguém vai ficar sem
comprar e adquirir coisas básicas. E por que não enfiar os nossos produtos, nossos serviços também nesse balaio todo para que a gente consiga continuar vendendo, tá? Até porque, como eu falei para vocês no começo, o Instagram, ele é uma rede social em que você consegue trabalhar e despertar o desejo de consumo. Ele não é uma ferramenta na qual as pessoas entram procurando, quero uma geladeira, quero um serviço tal. Não é assim como acontece no Facebook ou como acontece no próprio Google, né? O Instagram ele é uma ferramenta onde as pessoas entram para se distrair, para buscar por conteúdos relevantes. E aí, por que não você trabalhar o seu conteúdo ali, tá? E aí é sempre legal a gente utilizar uma regra de Pareto, 80-20. 80% conteúdo relevante e 20% vendas, tá? Então, a cada 80% de conteúdo interessante que você faz, explicando sobre os seus produtos, mostrando benefícios, mostrando hábitos diários de quem consome o seu produto, enfim, mostrando lifestyle sobre aquela persona, aquele público-alvo que adquire o seu produto ou serviço. A cada 80% desse conteúdo, 20% é propriamente a venda do produto. Então, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço, compra e custa tanto. Eu sempre gosto de colocar os custos. Se você tem um produto em que você já tem um valor definido, por que não já facilitar e colocar aquele valor ali na sua publicação? Então, você tem essa possibilidade. Se você vende um produto personalizado que não tem um valor definido, já pede para as pessoas entrarem em contato com você direto nos seus links. Então, no perfil comercial, você consegue disponibilizar links, tipo ligar agora, ou mandar uma mensagem, enviar um e-mail, ou usar o próprio link da biografia com um link do WhatsApp, por exemplo, direto do WhatsApp, onde a pessoa já pode ter as informações daquele produto ou serviço. O negócio, gente, é facilitar o máximo para o seu cliente, porque as pessoas, elas querem coisas imediatas. Então, você vai ajudar o seu cliente a te encontrar de alguma forma, tá? Quanto mais difícil for a comunicação com o seu cliente, mais difícil é ele comprar de você, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar. E, bom, eu acho que aqui do meu conteúdo era isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que dá pra gente trabalhar mais um pouquinho. Pode me mandar aqui, que eu vou ficar mais um minutinho, só para ver se vocês têm dúvidas ou não. Mas o que eu queria passar, a minha mensagem principal era: não podemos parar, precisamos continuar. E aí como, né? Posicionamento de marca é uma das alternativas, vendas no Instagram é outra alternativa, e aí você precisa trabalhar esses dois métodos juntos, tá? E durante esse mês e nesses próximos dias eu estarei aqui direto conversando com vocês. Então, sempre quando eu ver que surgiu alguma notícia e que dá para trazer de diferencial aqui para vocês, eu venho nessas lives aqui online e deixo disponível para vocês. Mas para quem não pode estar online, né, que sempre acontece, eu vou deixar na link da bio, daqui a pouco, assim que acabar, tá agora lá. Na link da bio tem um link onde você pode se cadastrar. Quando você se cadastra ali, além de você receber o material dessa aula de hoje, que é esse mapa da empatia, onde você pode responder todas as perguntas, é a maneira de eu me comunicar com vocês. Então, por ali, eu envio e-mails diretos para vocês sobre as lives que vão acontecer, sobre os treinamentos que eu estou fazendo, para que vocês possam se atualizar, tá? Existem profissionais que criam conteúdos para as empresas? Conhece alguém? Conheço as blogueiras. Eu acho que assim, existem algumas empresas, tá, que trabalham com produção de conteúdo, mas eu conheço mais o trabalho de blogueiras. Então, blogueiras eu acho que trabalham muito bem essa produção de conteúdo, porque elas fazem isso já há muito tempo, elas têm um engajamento muito grande com pessoas,
Então eu acho que mais do que procurar, Débora, alguma empresa que trabalhe com produção de conteúdo propriamente dito, eu acho que seria importante começar com blogueiros, até porque essas empresas elas cobram geralmente um valor mensal, elas não fazem por projetos, dificilmente as empresas que eu entrei em contato esse ano, elas trabalham com projetos, elas geralmente vão te vender uma mensalidade, então, nosso trabalho é mensal e dentro desse trabalho mensal a gente disponibiliza isso. Nada contra, mas eu acho que quem precisa de resultado rápido não dá para ficar pirando muito. E às vezes, se você não tem um caixa para estar investindo, vale mais a pena entrar em contato com alguma blogueira que tenha a ver com o seu nicho de mercado, que tenha a ver com o seu público, e aí você combina com ela o que dá para ser feito. Blogueiras ou digital influencers, né? Não sei como vocês preferem chamar, mas elas trabalham com permutas, dependendo do produto ou do serviço, elas trabalham por publicação, então eu te produzo um conteúdo e aí você me paga um X, então eu acho que vale mais a pena porque daí você vai sentindo o mercado, tá? Um site com banco de conteúdo, da mesma forma que tem um banco de fotos. Eu desconheço um banco de conteúdos, tá? Eu conheço mesmo o banco de fotos e eu sempre uso um que chama Unsplash. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra vocês. Unsplash. Eu coloquei. É um site muito legal que eu acho que inclusive eu falei pra vocês em treinamento desse, que é fotos gratuitas, fotos de muita qualidade que você consegue. Acabei de lembrar de uma bem parecida com você. Que bom, sabe o nome dela? Inclusive, eu também sou uma digital influencer. Sua indicação eu sempre uso. Ótimo. Porque não sei se vocês conhecem, mas além do método Vitrilha, tem o meu perfil, que é o Monique Bordin, que eu trabalho o meu blog, que é o Coquetel Fashion, que fala sobre dicas de moda, empreendedorismo, tá? Oi, prima linda. Oi, Ivana. Como é que tá o seu país? Não vi nada falando sobre a Croácia, mas tem notícias de lá? Como é que estão as pessoas lá? Estão sofrendo como nós também já estamos? Um beijo. E aí, voltando, eu desconheço, Débora, algum site que trabalhe produção de conteúdos. O que eu conheço são sites que disponibilizam profissionais que produzem conteúdo. Aí a gente entra de novo naquela. Aí você vai acabar contratando alguém para fazer um conteúdo específico para você, tá? Mas um site que já tenha as coisinhas ali só para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu desconheço. Mas é o que eu sempre digo, tá? Antes mesmo de você indicar, quer dizer, contratar alguém para fazer para você, eu sempre penso que a melhor alternativa é você conhecer e entender o que deve ser feito. Então, assim, você não precisa fazer pro resto da vida a produção do seu conteúdo, mas você precisa entender. Por quê? Porque se você entende, você consegue direcionar. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente picareta no mercado que fala que faz conteúdo, produção de conteúdo, que fala que faz estratégia de Instagram, mas na verdade só tá lá fazendo textinhos, muitas vezes sem um direcionamento do seu público, e aí vira aquele monte de conteúdo que você tá publicando, mas sem relevância, porque não tá tendo curtida, não tá tendo engajamento. Então, antes de você contratar alguém, eu acho que o principal é você entender como é que funciona a ferramenta. Então, pega aí nesses meses, né, que a gente está sendo meio que obrigado a trabalhar com a produção de conteúdos no Instagram, e destrincha, aprende, perceba, veja como é que tá a quantidade de visualizações, quantas pessoas estão visualizando o seu conteúdo, quantas pessoas estão de fato se engajando com o seu conteúdo, e aí pega dentro daquele mapinha que aparece dos engajamentos ali no Instagram, pega o conteúdo mais relevante e vai meio que replicando. Poxa, sempre vai ter um conteúdo que se destaca mais. Nossa, esse conteúdo teve mais curtida. Nossa, esse conteúdo ele teve mais cliques no site. Então pega aqueles conteúdos que mais são relevantes e começa a duplicar eles, né? De falar da mesma coisa de forma diferente, sabe? Então,
isso é o que a gente precisa fazer antes de contratar alguém, porque senão acaba caindo naquela. Você gasta horrores com marketing e no final das contas não tem o resultado que você precisa. Acredito ou não, mas a postagem de maior relevância foi o comunicado sobre o coronavírus. Por quê? Porque é o que as pessoas estão mais procurando nesse momento, né? Então, essas coisas que estão acontecendo, a gente ficar ligado no que está acontecendo no mundo e falar sobre, é uma coisa que dá bastante resultado, tá? Então, por exemplo, mais ou menos igual aquilo que eu postei hoje, mesmo que você vá trabalhar em casa, não dá pra ficar de pijama, né? Porque tem a questão neurológica, o nosso cérebro, quando a gente tá de pijama, ele entende que a gente quer descansar, e aí ele diminui também o ritmo do pensamento que a gente precisa ter. E aí você mesmo me disse, mas com os nossos pijamas a pessoa pode ficar linda dentro de casa, né? Então, de repente, trabalhar algumas coisas nesse sentido, sabe? Esse conteúdo, ele pode ser um conteúdo que você, durante a semana, consiga destrinchar. E aí, o que dá pra você falar? Falar sobre os benefícios de você ficar em casa, os benefícios de você estar com a família, que é um pouco da linha, né, do seu trabalho, os benefícios de você estar bonita dentro de casa, aquela interação familiar, mas existem momentos para trabalhar. E aí, se você de repente não quer trabalhar nem com a roupa social que você trabalharia no escritório e nem ficar também com qualquer pijama, então eu tenho algumas alternativas. Aí você mostra as fotos dos pijamas com valores. Então, a cada 80% do conteúdo que você fizer, 20% você manda uma vendinha lá. Se a gente fosse pensar, né? A gente, dentro do Instagram, a gente entende sempre um set. Então, a cada 9 fotos que você posta, você tem uma unidade visual. Então, de repente, a cada 9 fotos que você posta, você faz 7 de conteúdo e 2 de venda. Vai ganhar um pijama bem lindo para trabalhar no estilo. Opa, vou adorar e vou divulgar. Vou querer, hein? Vou te cobrar. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Produção de conteúdo agora, todo mundo a partir de amanhã pensando no que dá para fazer. Mas antes de você começar a destrinchar esse conteúdo, faz o mapa lá da empatia, responde as perguntinhas. É um mapa que, sinceramente, a gente olha, a gente fala, meu Deus, mas por que eu preciso saber de tudo isso? Até uma das perguntas eu vou ler aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu coloco aqui, né? O que o meu público-alvo faz nas horas vagas? Que comportamentos que a gente pode observar desse público-alvo? Ele tem algum tipo de hobby? Por que, né, que eu preciso saber disso? Porque eu, sabendo disso, eu consigo atacar em conteúdos, tá? Então, por exemplo, eu vou pensar no meu avatar, por exemplo. O que ele faz nas horas vagas? Eu estou pensando no empreendedor. Bom, um empreendedor nas horas vagas, ele geralmente não tem hora vaga, né? Ele vai estar pensando no que ele deve fazer, ele vai estar pensando numa estratégia, numa solução para oferecer para o cliente dele, para que ele possa ter mais retorno financeiro, para que ele possa monetizar o trabalho dele. Então, o empreendedor hoje, praticamente, ele não tem tempo livre, né? E os tempos que ele tem, as horas vagas, geralmente ele tá se atualizando, tá? Esse é o meu avatar, esse é o meu público-alvo, e ele faz isso. E aí, se eu sei disso, eu posso, de repente, trabalhar. Poxa, você não gostaria de ter um momento... em vez de você ficar estudando, em vez de você ficar na correria no final de semana, por que não parar um pouco para ter o seu momento de lazer, desde que você saiba quais são as estratégias que você precisa ter para desenvolver durante a semana, para monetizar o seu negócio, para que no final de semana você possa dar um tempo, um relax na sua cabeça, uma pausa para curtir com a família, curtir com os amigos, namorar, passear, enfim. Então, isso acaba sendo um gatilho, porque daí esse cara, quando vai ver uma postagem ou vai ver um conteúdo, ele vai falar, poxa, essa pessoa entende o que eu passo, e ela tá me dando uma solução eficiente, tá? Então, quando eu sei
quais são os comportamentos e os hábitos do meu público-alvo, eu consigo trabalhar com estratégias de produção de conteúdo e venda, tá? Então, por isso que são perguntinhas que às vezes a gente pensa, por que eu preciso saber disso? Mas isso vai fazer com que cada vez mais você produza conteúdos relevantes para o seu público-alvo, tá? E eu acho que é isso, gente. Como eu falei, estarei aqui direto nas redes sociais, então fica ligadinha. Se você ainda não segue aqui o @método vitrine, começa a seguir, porque eu vou cada vez mais agora trabalhar com lives aqui no Instagram, para dar orientações para vocês e, né, mostrar como a gente pode posicionar nossa marca e consequentemente vender mais com tudo isso. E porque agora a hora é agora, tá? A hora é agora, já que a gente tem que ficar de quarentena em casa, então por que não utilizar isso da melhor maneira possível e utilizar isso em benefício ao nosso negócio ou às nossas estratégias. Então, obrigada, Cris, por você estar mandando as dicas. Espero que eu tenha me feito clara. E é isso, vou ver se eu consigo agora deixar disponível isso daqui para que depois vocês possam consultar em outros momentos. E para quem ainda não se inscreveu lá na página, se inscreve, porque é a única maneira que eu tenho de mandar para vocês conteúdos, materiais e também avisar das próximas lives que acontecerem por aqui, certo? Um grande beijo, uma boa noite para vocês e se ficou dúvidas, depois me mandem aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês offline, tá? Beijão, tchau!